Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula, que a gente chama de aula 1, diferente, né? Então, a aula 0 foi uma aula onde a gente fez a abordagem de vários assuntos, né? Foram discorridos vários temas, todos eles interligados. O ponto principal para nós aí é quando a gente fala sobre música, né? Então, uma vez que a gente está falando de louvor, a gente não toca um louvor não tem como tocar um louvor sem executar música. Essa que é a nossa realidade, né? Então, dentro desse propósito, vamos colocar assim, nós precisamos conhecer propriedades da música, propriedades do som, montagem de acordes, né, que é a formação de acordes, que é um dos temas que a gente vai discorrer hoje. Também a questão da prática de conjunto, que é um tema muito comum, que deveria ser abordado com mais frequência nas nossas igrejas. Infelizmente a gente não tem essa abordagem, não da forma que ela deveria, né? Porque quando você fala em ensaio, de certo modo, você está aprendendo algumas coisas ali, você está executando junto, né? E, de certo modo, aprendendo alguma coisa ali. A prática de conjunto é você conhecer o músico que está do seu lado, né? Então, quando você vai para uma guerra, por exemplo, você tem que conhecer o soldado que está do seu lado para que você saiba qual a capacidade que ele tem e até onde você pode esperar algum tipo de resposta dele, tá? Então, quando a gente trabalha com música, a gente tem que ter essa mesma abordagem, ou seja, eu tenho que saber o que é que o meu tecladista é capaz de fazer, eu tenho que saber o que é que o meu guitarrista é capaz de fazer, até onde que o meu baterista consegue segurar um determinado ritmo, uma determinada variação de ritmo e tudo mais. Então, aí quando você fala com relação à junção desse grupo todo, você tem que pensar também nas questões de harmonia, né? Ou seja, se você vai fazer uma nota, uma determinada nota que tem alguns graus incluídos ou excluídos, por assim dizer, se os demais instrumentos vão poder executar aquele trecho com ou sem aquele grau que você acrescentou ou tirou de uma determinada nota, né? Isso faz com que você, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, se você tem um Dó maior, e você acrescenta o sétimo grau ali, vamos colocar que você faz o Dó maior com a sétima maior. Você precisa saber se aquele som ele vai soar harmonicamente de uma forma que ele não empurre para fora do que você está tocando um grupo de cordas, um grupo de sopro, né? E assim vai. Ou você não vai induzir um grupo de vozes a cantar uma determinada melodia de um jeito, porque eles entenderam que você estava trocando de tom ou preparando para uma subida de tom. Enfim, tem toda essa matemática envolvida na música. Então, quando a gente fala de prática de conjunto, você tem que trabalhar tanto a parte técnica, que você trabalha sozinho, eu estudei sozinho, né, eu ensaiei em casa sozinho, quanto a parte em grupo, porque normalmente quando junta todo mundo é que o negócio vira bagunça, né? Você conhecer a fórmula de uma receita, por exemplo, de pizza, não quer dizer que você saiba fazer ela. Talvez na hora de você juntar os ingredientes ali, a coisa desanda, porque você mudou a ordem de algum ingrediente, você colocou a mais ou a menos, enfim. Tudo isso faz diferença no final das contas. Então, a gente, eu particularmente, sempre associo muito, né? Eu comparo muito a música a você cozinhar, porque você gostar de uma coisa na comida não quer dizer que a outra pessoa também vai gostar daquele tempero, né? Por exemplo, se você gosta de colocar uma pimenta, não quer dizer que a pessoa que foi convidada para estar na sua casa vai gostar também. Então, a música tem muito disso. Então, conhecer a base do que você vai usar na música é bom justamente para você começar a entender o que é a resposta do público que está ali te ouvindo ou interagindo com você, no caso dos demais instrumentistas e cantores envolvidos nesse processo, tá bom? Então, essa é a introdução que eu queria fazer sobre essa primeira abordagem, né? Porque a partir dela a gente vai trabalhar os assuntos dessa aula, tá?
Então, o nosso primeiro assunto aqui hoje vai ser a formação de acordes, tá? Eu vou dar uma ideia bem superficial aqui, só para a gente ter uma noção e com base nessa ideia, vocês me acompanharem dentro do raciocínio lógico que eu pretendo implementar aqui, tá? Então, vamos lá. Nessa tela que vocês estão vendo, né, tem algumas informações rasas, vamos colocar assim, tá? Então, ali, por exemplo, acorde é um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo, ou seja, eu vou fazer uma sequência, vou pressionar determinadas teclas no piano, tá? Vou dar um exemplo do piano que fica mais fácil de vocês entenderem de forma visual, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pressiono ali as teclas Dó, Mi e Sol. Isso é um acorde de Dó maior no piano, tá? Então, quando eu pressionar essas três teclas ao mesmo tempo, isso quer dizer que eu fiz no piano um acorde, tá? E esse acorde que eu fiz com três notas é chamado de tríade, tá bom? Por que tríade? Porque é um acorde executado, né, no caso, com três notas, tá bom? Se eu colocasse, por exemplo, Dó, Mi, Sol e Si, eu estou fazendo um Dó maior com a sétima maior. Aí eu estou montando um acorde chamado de tétrade, ou seja, ele é um acorde feito com quatro notas, tá bom? Ele é executado com quatro notas. Então, sempre assim, tá? Ainda dentro dessa tela, vamos aproveitar essa tela para poder passar um pouco mais de informações. A gente não pode perder muito o foco de sequência de notas, tá? Então, assim, se vocês estejam bem atentos ao que vai ser falado aqui com relação a essa tela especificamente, para vocês entenderem os próximos conceitos, tá? Então é o seguinte, na música no geral, né, a grosso modo, vamos colocar assim, a gente divide as notas em tons, tá, e semitons, tá? O que seria o tom? O tom seria uma nota inteira. Vamos arredondar a ideia dessa forma para ficar mais fácil a compreensão, tá? E o semitom, o que seria o semitom? É como se fosse a metade de uma nota, ok? Então, o semitom, ele vai levar o nome de uma nota, seja subindo ou descendo na escala. Ou seja, conforme eu falei na aula anterior, na aula 0, se eu estou subindo na escala, estou saindo do grave para o agudo, então eu vou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, assim eu estou subindo na escala. Então, se eu pego o Dó e acrescento um semitom, que é esse ST que está escrito nessa tecla pretinha em cima, tá? Se eu acrescento um semitom no Dó, eu vou chamar de Dó sustenido, tá? Que é o que está escrito logo na parte de cima do quadro aí, ok? Lembrando que aquela aula que eu dei na aula 0, que eu falei lá sobre a teoria musical inicial, tem os símbolos lá, tá? Então esse joguinho da velha aí, o hashtag, como o pessoal costuma dizer atualmente, né? Esse joguinho da velha, ele quer dizer que a nota é sustenida, tá? Então, eu falo Dó sustenido, sustenido, né? Sustenido nem sustenida, sustenido, tá? É importante vocês aprenderem as nomenclaturas corretas, para evitar de, às vezes, você tá numa rodinha conversando sobre música e fala uma bobagem lá e o pessoal vai ficar rindo de você, tá? Então, assim, nós não estamos aqui esperando que você se torne um profissional da música com essas aulas, mas é importante que você conheça as nomenclaturas corretas, tá? Inclusive, se eu falar alguma bobagem em alguma aula aqui, vocês podem deixar o comentário nas aulas lá, eu faço questão de corrigir, tá? Porque às vezes no calor do momento a gente acaba se excedendo um pouquinho e falando alguma bobagem. Então, se acontecer de eu falar alguma besteira, tá? Coloque nos comentários lá, ou eu expliquei alguma coisa, não ficou muito claro, pode responder nos comentários lá no YouTube, eu faço questão de responder, tá? Quem está no grupo de teoria musical do Projeto Aprendiz aqui de Guarapari, tá? Tem um grupo lá de teoria musical, os irmãos podem mandar no grupo lá, a gente responde lá também, tá? Os irmãos fiquem à vontade. Podem perguntar, podem sugerir, podia abordar o tema tal, nós vamos analisar e se tiver dentro da nossa grade, ou se a gente puder adequar a nossa grade de aulas, a gente vai acrescentar isso lá, ok? Então, seguindo de onde a gente parou, né? O sustenido. Então, se eu peguei o Dó, acrescentei mais meio tom, então vou ter Dó sustenido, tá? Do Dó sustenido, se eu acrescentar mais meio tom, eu vou
passar automaticamente do Dó sustenido para o Ré, tá? Isso aqui eu não estou falando de acorde, eu estou falando de nota, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro para não se fazer confusão, tá? Então aqui nós estamos falando de nota, independente se é maior ou menor, nós estamos estudando a questão de graus, tá? Então do primeiro para o segundo grau, que é do Dó para o Ré, eu tenho um semitom entre eles, tá bom? Esse semitom que está aí, no piano fica fácil da gente enxergar, porque no piano está escrito lá o semitom bonitinho lá, né? Tem a teclinha pretinha lá no meio, então a gente consegue detectá-la de uma forma mais prática, tá? Mas não quer dizer que no violão não tem, no violino não tem, não é isso não, tá? É só questão visual mesmo, para ficar mais fácil dos irmãos entenderem a matéria, tá? Então é o seguinte, só para os irmãos conhecerem, né, em termos de dicionário, semitom é a menor distância entre dois sons, tá? Então, não, no estudo de música ocidental, nós não temos nada menor do que um semitom, tá? Na parte oriental lá já tem outras divisões, não vamos entrar muito nisso, porque não é esse o nosso foco, tá? Então, assim, essa distância, menor distância no caso, que é o semitom, ela é para instrumentos com afinação fixa, tá? Eu vou explicar direitinho isso aí para não dar confusão depois. E, o irmão falou que o outro instrumento deixa de ser, quer dizer então que o outro que não é fixo é afinação fixa. A afinação fixa é para o chamado instrumento temperado, tá? Então o instrumento temperado ele tem uma afinação fixa. Por exemplo, o piano tem uma afinação fixa, tá? Então a nota Dó, quando eu pressiono a nota Dó, ele não vai dar outro som que não seja Dó. Se eu pressionar Dó sustenido, ele não vai dar outro som que não seja sustenido, tá? Diferentemente dos instrumentos que não são temperados. Por exemplo, se eu pegar um violino, eu consigo do Dó escorregar até chegar no Dó sustenido. Só que aí, dentro desse escorregar aí, eu posso ficar entre o Ré, entre o Dó sustenido e o Dó. Ou seja, eu falei que aqui na região ocidental, a gente não tem nada menor que meio tom, né? Só que no caso do violino, por exemplo, você consegue escorregar o dedo ali antes e a nota começar a mudar de som antes de chegar no meio tom, tá? Então por isso que às vezes a gente fala assim, o instrumento tal está semitonando, quer dizer, ele não está nem no tom inteiro, nem no semitom, que seria o Dó sustenido, ele está entre um e outro. Ou seja, o dedinho não escorregou o suficiente para chegar naquela notinha que a gente queria, tá? Então assim, para violino, trombone, trompete, tem muito isso, tá? Violoncelo, contrabaixo, tá? Que são instrumentos que você consegue escorregar o dedo de uma direção para outra, você vai ter essa facilidade de semitonar, vamos colocar assim. Então é uma coisa assim, precisa tomar muito cuidado quando você estiver executando esse instrumento, né? Essa melodia no instrumento, para evitar essa perda de som aí, tá? Então, a gente, até a grosso modo, a gente fala assim, o fulano tá tocando desafinado, quer dizer, ele tá fora do tom e fora do semitom, ele não tá nem nenhum nem outro, então ele tá fora da afinação que era esperado para aquele momento ali, tá ok? Então, só para os irmãos entenderem. Então, essa diferença de tom e semitom é isso. Então é o seguinte, voltando lá para a parte dos tons e semitons, tá? Os irmãos perceberam ali que do Dó para o Ré tem uma tecla que está dividindo a nota, correto? Do Ré para o Mi também tem uma tecla que está dividindo lá, tá? Que é esse ST branquinho na tecla preta lá, tá? Só que do Mi para o Fá não tem uma tecla preta no meio. E agora? Como é que faz agora? Esse tom, esse semitom que está aí, só para os irmãos se situarem, nós temos o semitom natural, tá bom? Que é quando você tem duas notas naturais, tá? E você muda de uma nota para outra sem ter essa tecla no meio, tá? No caso do piano,
a gente tem essa teclinha preta, né? Então, do Dó para o Ré eu tenho uma, do Ré para o Mi eu tenho uma, mas do Mi para o Fá eu não tenho. Então, ali a gente chama de semitom natural, tá ok? Por quê? Porque ali não tem uma tecla para dividir. Então, se você pegar o violão, o violino, trompete, trombone, enfim, qualquer instrumento que dê som de melodia, você vai ter esse semitom natural, porque não existe uma tecla para dividir essas teclas, tá? Essas notas. Então, do Mi para o Fá é um semitom natural, aí eu vou ter do Fá para o Sol eu tenho um semitom, do Sol para o Lá eu também tenho um semitom, do Lá para o Si eu também tenho. Aí do Si para o Dó também não tem essa tecla para dividir no meio. Então, do Si para o Dó não tem o Si sustenido. Do Si para o Dó é Si, Dó. Então, o semitom já está subentendido ali, tá? Da mesma forma que não tem ali o Mi sustenido, tá? Vai ter do Mi para o Fá e fim de conversa. Então, esses semitons são naturais, tá bom? Quando você pega do Dó para o Ré, que tem um semitom no meio, que seria o Dó sustenido, tá? Ali nós temos o chamado semitom cromático. É por isso que eu falei na aula anterior que você tem a escala diatônica, tá? Que você vai mudar de um tom para o outro, e você tem a escala cromática, que você vai ter o semitom cromático, que seria essa teclinha preta que tem no meio aí, tá? Volto a dizer, estou explicando no piano porque visualmente é mais fácil de se entender, tá? Eu poderia explicar isso num violão, num violino, num contrabaixo, em qualquer outro tipo de instrumento. Só que fica mais difícil de se visualizar, de se enxergar o que está sendo falado, tá ok? Então, seguindo dessa linha aí, nós temos os tons e semitons, tá? Aí eu tenho os semitons naturais, que esses são esse ST que está dentro do quadradinho azul, tá? E temos o semitom cromático, que é o que está na tecla preta escrito de branco. Legal? Deu para entender até aí? Então, tudo bem. Vamos lá. Seguindo desse quadro em diante, nós vamos para a primeira divisão mais clara da montagem da formação do acorde, vamos colocar assim, né? Então, seguindo aqui, o acorde maior. Como é que eu monto um acorde maior? Eu vou tentar explicar de várias formas, né? Porque às vezes alguém entende de primeira, ou um outro já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para poder absorver a ideia. Então, vamos com calma para não embolar o meio de campo, tá? Então, no acorde maior, aliás, todo acorde, né? Você vai ter sempre a tônica, que é o que vai dar o nome do acorde, tá? Aí você vai ter a terça, a quinta e a sétima. Então, é só para você ter uma ideia. Quando eu falo terça, quinta e sétima, tá complicando, já me perdi aí. Vamos lá. Toda formação de acorde, ela passa por grau, tá? Então, todo acorde vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo grau, tá? Por que isso? Quando eu chego no oitavo grau, quer dizer que eu fechei a escala e estou iniciando novamente. Então, o oitavo grau nada mais é que o primeiro grau da próxima oitava, tá bom? Então, assim, se eu comecei em Dó, eu vou terminar em Dó. Se eu comecei em Ré, eu vou terminar em Ré. Se eu começar em Mi, eu vou terminar em Mi. Então, de uma nota até quando você chega a repetir ela, você faz 7 sons, que é de Dó a Si, no caso da escala de Dó, tá? E o oitavo grau é o Dó novamente. Então, assim, se eu falar assim, eu quero fazer as 7 notas da escala de Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza. Aí eu quero na próxima oitava, aí começa tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si. Aí na próxima oitava, e assim vai, tá? Então, só para vocês visualizarem aqui novamente, voltando aqui à tecla do piano. Então, a primeira notinha ali, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, fechou, não é isso? Então, na próxima oitava eu vou ter de novo, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si. Aí, fechou, se o desenho do piano continuasse aqui, você teria de novo, Dó, Ré, Mi até o final, tá? Então, só para vocês se situarem, oitava é quando você fecha 8 sons. Da nota que iniciou à nota que termina. A nota termina exatamente na mesma que começa, tá? Isso nós estamos falando de escala, tá? E nós estamos contando a questão de graus, ok? Então, seguindo. Na terceira linha da nossa grade aí,
vocês vão ver que nós temos as notinhas, né? Então tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então o último Dó lá no 8º grau, como eu acabei de explicar, tá? Então vamos começar a dividir esse bolo aí para a gente poder chegar num determinado lugar, né? Senão eu falei, até agora não falei nada. Então vamos lá. O primeiro grau é a tônica, que vai dar o nome da nota. Então, toda vez que você vai montar um acorde, tá? Mais para frente a gente vai ver questão de inversão, né? Transposição e tudo mais, né? Aí vai fugir um pouquinho disso que a gente está falando aqui. Mas, inicialmente, quando a gente começa na base do estudo de notas, todos os acordes são montados na posição fundamental, tá? Posição fundamental quer dizer que a primeira nota que você faz é a tônica, que é a nota que vai dar nome ao seu acorde. Por exemplo, se eu começar uma nota com a notinha Mi, então esse Mi é o que a gente vai chamar de tônica, tá? E as demais notas para frente vão definir se esse Mi vai ser maior, menor, sétima, maior com a sétima, menor com a sétima, se a nota vai ser um Mi com a quarta justa, com diminuta e por aí vai, tá? Não vamos entrar muito nesse detalhe agora para não dar nó na cabeça, tá? Vamos tentar focar no princípio do que a gente precisa aqui. Então, o acorde maior, ele vai ter primeiro, terceiro e o quinto grau, certo? Partindo desse princípio, está marcado de amarelinho ali, então como é que eu sei que um acorde é maior ou menor? Porque o acorde menor também é uma tríade, ok? Isso nós estamos falando das notas básicas, tá? Vamos tentar correr não, vamos por baixo aqui. O acorde maior, o acorde menor e o acorde sétimo, né? Todos eles são tríades, são formados por 3 notinhas, tá? Aí assim, o que vai definir se esse acorde é maior ou menor vai ser sempre o terceiro grau, ok? Então, por exemplo, o Dó maior eu vou usar a nota Dó, Mi e Sol, ok? Partindo dessa ideia de que Dó, Mi e Sol, o terceiro grau, que no caso ali é o Mi, aqui ele é maior. Por que ele é maior? Vamos tentar entender? Um acorde maior, ele é formado com a distância de 2 tons do primeiro para o terceiro grau, tá? Então, como é que eu entendo isso de uma forma mais prática? Vamos voltar lá na gradezinha lá. Então, vamos lá. De Dó para Ré, nós temos um tom de distância de uma nota para outra, tá? Porque a gente tem um semitom aqui no meio cromático, ok? De Ré para Mi, nós também temos um semitom cromático, certo? Então, só para vocês se situarem, não se perderem, né? O pessoal faz conta de Dó, mas Dó sustenido, um tom e meio para cá, um tom e meio para lá, acaba dando confusão. Então, toda vez que eu tenho um semitom cromático entre duas notas, automaticamente da nota anterior e a nota atual que você está nela, você considera que tem um tom, tá? Fica mais fácil de se entender assim. Então, de Dó para Ré eu tenho um semitom no meio, dá um tom. De Ré para Mi eu tenho mais um semitom no meio, tá? No caso cromático, dá mais um tom. Aí de Mi para Fá, já vai ter um semitom natural. Então, seguindo aqui, eu tinha falado que nós temos um tom, 2 tons do primeiro grau para o terceiro grau, não é isso? Está no próximo aqui, ó. Então, ó, a tônica, tá? Aí da tônica para o segundo grau, nós temos um tom. Do segundo grau para o terceiro grau, nós temos mais um tom. Então, aqui fechou 2 tons. Tá? Se eu tenho 2 tons de distância entre o primeiro grau, que é a tônica, e o terceiro grau ali, automaticamente essa nota já vai estar sendo formada um acorde maior, tá? Daqui para frente, do que eu acrescentar para lá, já vira outra coisa, mas não vamos entrar nisso agora não, para não dar confusão, tá? Então, seguindo, de Mi para Fá, eu tenho meio tom, certo? Que é o semitom natural que eu tinha falado, correto? De Fá para Sol também vai ter um semitom no meio. Olha lá, ó. De Mi para Fá tem um semitom. De Fá para Sol
já tem um semitom cromático. Então ali a gente entende que tem um tom inteiro, tá? Então se de Dó a Mi eu tenho 2 tons, de Mi até Sol eu vou ter um tom e meio, porque tem um semitom natural de Mi para Fá, tá? E de Fá para Sol eu tenho um semitom cromático. Então esse acorde, por definição, é o chamado acorde maior, porque o terceiro grau, ou a gente costuma falar assim, a terça desse acorde é maior, tá ok? Se eu pegasse um acorde menor, tá? Eu sigo mais ou menos a mesma linha. Então, eu vou ter o primeiro, terceiro e quinto grau, para poder formar o acorde. Então, do primeiro grau para o segundo, do terceiro grau, também eu vou ter a mesma ideia, tá? De 3 tons de distância. Só que aí, no caso, para eu montar esse acorde menor, eu deixei igual aqui, só para a gente ter uma base mesmo, tá ok? Se do terceiro grau aqui eu quiser ele menor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse Mi, tá? Que está maior aqui, no caso, dando 2 tons de distância, né? E diminuir meio tom nele. Então, no caso, vai ser Mi bemol ou Ré sustenido, tá? Então, essa nota, para ela ser menor, o terceiro grau sendo menor, a gente precisa mudar essa grade aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui para vocês, só para vocês verem aqui, ó. Aqui, em vez de 2 tons, vai ser um tom e meio. Aqui, ó, um tom e meio, tá? E aqui continua da mesma forma, tá ok? Aí, seguindo nessa linha, a gente consegue montar o acorde, menor, tá? Então, ficaria dessa forma, ó. A gente vai ter, no primeiro grau, do primeiro para o segundo grau, um tom, tá? Do segundo para o terceiro grau, a gente vai ter meio tom ali, porque o Mi passou a ser bemol, tá? Então, a gente diminuiu meio tom no Mi, tá? E automaticamente a gente vai ter, em vez de ter 2 tons da tônica até a terça, a gente vai ter um tom e meio da tônica até a terça. Como de Mi para Fá normalmente seria um semitom natural, como o Mi é bemol, vai continuar existindo o semitom natural. Então vai ter meio tom aqui no Mi, né? De Mi bemol para Fá já vai ser meio tom. O Mi bemol, ele tirou meio tom nesse Mi, tá? Então, como ele ficou meio tom abaixo, na hora que eu juntar com o semitom de Mi para Fá, ele vai virar um tom inteiro, ok? Então, desse um tom inteiro aí, de Mi bemol até Fá, vai dar um tom inteiro, e de Fá até Sol, vai dar mais um tom inteiro, porque de Fá para Sol, a gente vai ter o tal semitom cromático que eu tinha falado lá, tá ok? Então, automaticamente, com isso, a gente passa a ter 2 tons de distância do terceiro para o quinto grau, e automaticamente esse acorde é chamado de acorde menor, porque o terceiro grau é menor, tá? Dá um pouquinho de nó na cabeça para poder entender assim logo de começo, mas é uma ideia para ser trabalhada para vocês conhecerem, tá? Aí você pode falar para mim assim, mas por que eu tenho que conhecer formação de acorde, sendo que eu vou tocar contrabaixo? O contrabaixo, se ele não souber aonde que o acorde é maior ou menor, você pode cometer um erro gravíssimo na hora de você fazer uma marcação de acompanhamento. Por quê? Quando você está marcando uma melodia que está sendo executada um Dó maior, se o Dó é maior, você pode marcar a tônica e pronto, tá tudo certo. Só que se você faz um Dó menor, dependendo do que você está tocando, você faz um Dó menor, você poderia marcar a tônica, tá? Não fica errado, tá ok? Só que o que fica mais elegante, vamos colocar assim, é você usar essa terça menor, ou seja, você usar um Mi bemol, porque você causa aquela sensação de que a nota passou a ser menor, naquele ponto ali. Então, assim, talvez quem toca contrabaixo há muito tempo já aprendeu isso na prática, mas tem gente que toca há muito tempo e nunca se atentou para isso. Experimenta que você vai ver a diferença que faz, tá?
Tá todo mundo tocando um louvor, você meteu aquela nota menor, se você usa a terça menor daquele acorde, na hora você percebe que a nota deu aquela, a melodia deu aquela casada com a marcação que você fez. Por quê? Porque a terça menor, nesse caso aí, ela vai te dar uma sonoridade mais interessante na condução do contrabaixo, tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma melodia de fundo, por exemplo, e entrou um acorde menor, você poderia usar a escala daquele acorde menor naquele ponto da melodia ali. Você vai trazer uma sensação diferente dentro daquela execução, tá? Então, assim, parece bobagem você estudar esse tipo de coisa, mas quando a gente fala de música, tem muitas propriedades que precisam ser analisadas, serem estudadas, para você ter um bom aproveitamento daquilo que você está executando, você ter vamos colocar assim, um som belo, né? Para você apresentar. Não é só você executar o que está escrito no papel. O pessoal que toca de improviso, por exemplo, trabalha muito isso. A terça maior, a terça menor, né? Às vezes o sétimo grau, o nono grau, quarto grau. Tudo bem relacionado, e você sabendo como que ele funciona, para que ele serve, você vai começar a entender quando usar, tá? Então, assim, eu vou usar uma frase que eu uso muito nos grupos que eu ensino, e assim, eu vou deixar essa de lição para vocês. Não faça culto de laboratório, tá ok? O que é isso? Você ouviu uma coisa sendo tocada em algum lugar e você vai inventar de jogar aquilo no meio do culto, tá? Quer testar? Testa em casa, testou em casa, ficou legal, aprendeu, já sabe como é que faz? Maravilha. Pega o ensaio do grupo de louvor da sua igreja. Gente, vamos tentar passar esse trechinho aqui, eu aprendi um detalhe diferente aqui, vamos tentar fazer. Fez, o pessoal entendeu, ficou bacana, você vai usar. O pessoal ficou meio perdido na hora que fez. Não usa, tá? Não usa. Por quê? No final das contas, você vai acabar se perdendo nessa execução, e o fim pode ser trágico, tá? A gente tem muita prática, né, de muitos anos tocando em grupo de louvor, ensaiando grupos de eventos especiais e tudo mais. Então, assim, a gente acaba aprendendo alguma coisinha ou outra na prática. Então, eu falo para vocês experiência de cadeira. Não inventa moda na hora do culto, tá? Se você gosta de improvisar, tem coisa que dá para você improvisar que vai legal, entendeu? Você fez um negócio que é muito diferente, muito exótico, que a gente costuma dizer, né? Não faz, cara, não faz. Se você enfia um improviso com um grupo que não está preparado para aquilo, na maioria das vezes você vai desarranjar o grupo. Por quê? O pessoal fica perdido, tá? Eu sempre digo o seguinte, que existem grupos e grupos. Quando você chega em um determinado lugar, que aquele grupo não é o seu, por exemplo, fui tocar na igreja de uma outra pessoa, né? O pastor me convidou para poder participar de um evento lá e tal, tá tudo certo. Se você chega lá e percebe que é um grupo maduro, o pessoal toca bem, desenvolve bem, conhece música e tal, dá para você gastar algumas coisinhas, né? Fazer uns improvisos e tal. Só que às vezes você chega e a realidade não é essa. Às vezes você chega e o grupo é pequeno, o pessoal está desenvolvendo ainda, está aprendendo, né? Todo mundo tem aquela boa vontade e tal, vamos pegar, vamos fazer e tal, tá tudo certo. Só que se você começar a gastar demais ali, duas coisas que vão acontecer. Primeiro, passa a ideia de que você quer aparecer. Segundo, o pessoal vai ficar perdido. Então, assim, você vai chegar num ponto que você vai estar tocando sozinho, porque o pessoal não está entendendo o que você está fazendo, tá? Então, conhecer música é muito bom, você precisa conhecer, você precisa aprender, mas um dos pontos principais você precisa saber quando usar, tá? E aonde usar. Nem tudo vai caber dentro de um determinado louvor, tá? Às vezes você quer fazer um ritmo diferente ali, e aquele ritmo não vai caber naquele louvor, o arranjo não vai ficar legal, fica bonito quando você faz sozinho, mas na hora que você junta o grupo todo, dá a impressão que você tá fora do ambiente. Então, evitar isso aí, ok? Eu espero que essa aula tenha clareado algumas coisas para vocês, tá? É uma aula meio complexa, tá? Bastante complexa, tem muita coisa para se falar sobre isso. Eu nem falei ainda do sétimo grau que está ali de roxinho, vou deixar para a próxima aula para a gente poder estar abordando isso aí, tá? E
É sempre bom vocês pesquisarem mais, tá? Não fique só naquilo que eu falei aqui. Dá uma pesquisada, né, sobre formação de acordes. Vocês vão achar muita coisa no YouTube aí, tá? Mas é bom vocês, se quiserem, né, dá uma pesquisada a mais, dá uma lida em alguma coisa, algum material, tá? Ajuda a somar em tudo que a gente fala aqui, ok? Eu espero que essa aula tenha ajudado e despeço a todos com a paz do Senhor Jesus.